Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gomes, sejam muito bem-vindos ao canal Ações Práticas. Apenas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, meu objetivo é mostrar na prática como eu invisto, numa visão pessoal minha. Pessoal, vamos lá, é um vídeo bem objetivo. Como eu já coloquei aí em vídeos anteriores no canal, eu comecei a investir nos Estados Unidos, né? Em algumas ações americanas, alguns fundos imobiliários que lá é conhecido como REITs. E eu quero mostrar aqui para vocês os dividendos que eu venho recebendo. Lembrando que não é, né, não é muita coisa. Deixa eu até abrir aqui, ó, minha conta aqui para mostrar para vocês. Não é muita coisa que eu tenho investido lá, até porque a gente está no começo, né? Também não tem assim tanto recurso para isso. Então tá aqui, ó, o total do patrimônio investido, US$ 550. Então eu comecei provavelmente lá em agosto e está sempre pingando alguma coisinha lá. Agora, por exemplo, ó, tem US$ 1,20. Então, ok. O que eu fiz? Eu puxei aqui para vocês verem o extrato. Então, desde o começo, né? Eu praticamente acho que foi quando eu comecei mesmo, lá em agosto. E aí eu comecei a fazer as compras, né? E em setembro eu comecei. Inclusive, gente, só assim, eu tô até olhando aqui antes, tá? Não foram somente essas compras que eu fiz, não. Provavelmente tem algum período mais para trás, mas foi por ali em agosto que eu comecei. Em setembro já começaram, né, a cair os dividendos. Então, por exemplo, o SDIV, né? Esse SDIV, que é o Super Dividendos, eu tô até com a página dele aqui aberta, ó, tá aqui, ó, SDIV. Tem até um vídeo meu falando dele, tá? Ele é um fundo que ele acessa, ó, 100 das ações com maior pagamento de dividendos em todo o mundo. Então, assim, ele é a nível global, tá aqui, ó, exposição global. Ele não fica apenas lá nos Estados Unidos, tá? Então, também tem os seus riscos por esse motivo, né? Mas é até por isso mesmo que ele acaba pagando um pouco mais aí do que os seus concorrentes. Então, se a gente for levar em conta a exposição a risco, obviamente que toda exposição a risco traz um resultado financeiro maior. Em investimentos não tem como. Se você quer ganhar mais, você se arrisca mais. Se você não quer se arriscar tanto, você diminui o seu risco. Então aqui, em setembro, né, começou a pingar aqui o valor já do SDIV, então 95 centavos de dólares, tá? Isso dá o quê? R$ 5, vamos dizer assim. E é interessante, ó, que a retenção do imposto ele já é na fonte. Então eles já fizeram ali a retenção. Em vez de cair só a diferença, cai o valor bruto, mas já deduz o imposto de renda americano. Então é meio frustrante, né? Porque a gente vê lá caindo os 95 centavos, mas depois a gente vê que na verdade não foi 95 centavos. Foi menos, né? Foi a menos de 70 centavos. Foi coisa de 66 centavos aqui, fazendo uma conta rápida na cabeça. Depois nós tivemos aqui o Health Income, que ele quer ver, ó, deixa eu entrar nele aqui, ó, tá aqui, ó, uma empresa lá ela tá listada do S&P 500, e assim, os Estados Unidos é interessante porque os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, eles são considerados empresas, mas ele, na verdade, ele é um fundo imobiliário, como nós conhecemos aqui no Brasil. Então tá aqui, ó, por mais de 5 décadas, né, eles fazem investimentos. E aí eu tenho um vídeo meu, né, falando sobre ele, mas assim, de forma bem resumida, eles administram mais de 11.700 propriedades imobiliárias. Então assim, é uma coisa louca, tá? Tem um vídeo meu aí falando dele, depois eu recomendo vocês a assistirem, é mais detalhado. Aí também tem aqui do Stag, né? Eu acho que é assim que fala. O Stag, tá aqui a página dele, ele é focado em aquisições de propriedades industriais. Então eles têm 563 propriedades, atuando em 41 estados lá nos Estados Unidos. Também tem um vídeo meu somente sobre ele. É muito interessante. Quando a gente compara com o mercado nacional, os fundos imobiliários, assim, ó, é até injusta a comparação. Aí aqui Coca-Cola, né? Eu também comprei lá umas açõezinhas da Coca-Cola. E aí Coca-Cola não tem nem apresentação, né? E esse aqui que eu acho bem interessante, que é o VIT, acho que é assim que fala, VIT Proparties, que ele é focado em jogos, né?
cassinos. E lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas, nós temos muitos cassinos. Hospitalidade, então eles também têm hotéis, né? E entretenimentos do país. Aqui, ó, deixa eu ver se vai falar aqui. Ó, 43 instalações de jogos, 58.700 quartos de hotéis e mais de 450 restaurantes, bares, casas noturnas e apostas esportivas. Então, assim, eles têm bastante participações lá em cassinos. Faz, inclusive, sentido vocês olharem, entrarem na página, olharem o portfólio deles, para vocês verem, mas não só assim. Eu, né, quando eu fui investir, eu entrei e olhei os cassinos. Então, assim, ó, são cassinos belíssimos, né? Propriedades belíssimas, algumas inclusive bem antigas lá na região, assim, já bem conceituadas, né? E para mim faz sentido também investir nesse tipo de propriedade. Então aqui também vejam que, né, tivemos, veja que é um valor considerado aqui comparado com as demais, foi um valor menor, mas isso é em proporção ao que eu entrei e investi, né? E aí, se eu investir menos nela, obviamente que eu vou ter um retorno menor nela. E aí depois vem de novo, ó, a SDIV, isso em outubro, depois a gente já entra aqui, quer ver, ó, em outubro ainda tivemos aqui novamente, né, a Helpt, Income, a Stag, e vocês vão ver que tem uma recorrência mensal, né? Aí teve essa, que eu confesso que eu nem tinha visto antes, e eu nem entrei na página para olhar, de cabeça eu não lembro, mas vamos entrar rapidinho aqui na página, geralmente são, né, bem rápido. Vamos traduzir aqui para o português. Fornece principalmente dívidas de primeira garantia, são aquelas dívidas de status, né, melhores, né? Ela investe em empresas de médio porte, localizadas principalmente nos Estados Unidos, principalmente, mas não exclusivamente. E lógico, né? Ela trabalha, né? Tá dizendo aqui, ó, que ela garante que os investimentos tenham um perfil de retorno atraente em relação ao risco. É claro, né? Aqui são eles vendendo o peixe deles. Mas eu também, se eu não me engano, tem também um vídeo meu falando deste fundo, que eu fiz alguns aportes, e, né, temos aqui, né, temos também aqui dividendos deles. Gente, assim, o foco do vídeo é mostrar, né, que a gente não tem por que ficar somente aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, a Avenue, que é essa corretora. Ela é uma corretora americana, mas com foco no mercado brasileiro. Ela ajuda na questão de relatórios para imposto de renda, também na questão até do idioma, né? Então nós estamos aqui, ó. Eu não precisei traduzir essa página, tudo que está aqui é de fato tradução própria da página, está aqui, ó, português. Então você pode ter em português ou em inglês, não estou ganhando nada dela, tá? Só estou falando a minha experiência com ela. É muito rápido, então a gente vem aqui no Investimentos Home Broker para fazer uma compra de algum ativo ou uma venda. As ordens são muito rápidas. Na conta gratuita, né, na opção de corretagem gratuita, são 3 ordens por mês. Para mim está muito bom, porque eu também não tenho muitos recursos para ficar mandando para fora. Então, 3 ordens está excelente. Eu pego lá uma ou duas ações que eu quero comprar e pronto, já estou dentro ali do meu limite. Claro que quem utiliza mais vai realmente aí de repente ter que estar pagando uma corretagem para a Avenue. Mas para a grande maioria das pessoas que estão começando, que não sabem utilizar nessas corretoras que está tudo em outro idioma, a Avenue é, sem sombra de dúvida, uma excelente opção. Então, assim, gente, é mais assim um incentivo para vocês que, sabe, será que vale a pena eu investir nos Estados Unidos? Será que realmente eu vou ter algum tipo de retorno? Vai ter retorno, sim. É claro que existem sites onde a gente faz análises para verificar, por exemplo, né, quantos por cento ao ano
as ações americanas elas estão pagando. Nós temos, por exemplo, esse site aqui, ó, Finviz, que ele dá para a gente esse tipo de resultado. Então, por exemplo, vamos pegar aqui ó, a Stag, vamos escrever aqui, ó, Stag. Stag, então, ó, Stag Industrial, é esta aqui mesmo. Então, vamos ver. Então, ele vai trazer aqui para a gente ó, alguns indicadores. Então, nós temos, por exemplo, aqui um indicador que é o Dividend Yield, inclusive é o que nós usamos aqui também na Bolsa Brasileira, que é basicamente o percentual de dividendos que a empresa, né, paga por ano. Então nós temos aqui ó, 4,53%. É claro que se a gente for comparar com empresas brasileiras, geralmente um yield, né, aceitável aqui no Brasil é de no mínimo 6%. Inclusive o próprio método Barsi, ele visa ter pelo menos 6% de dividend yield das empresas que ele é sócio, né, que ele é acionista. Agora, a gente está falando de um mercado diferente. O mercado americano, ele não tem essa taxa de juros altíssima que nós temos aqui no Brasil, historicamente, é claro, né? Agora em 2022, os Estados Unidos vem enfrentando aí uma inflação alta, mas não é o histórico dele de longa data. Isso é algo que vem acontecendo, até por circunstâncias aí do que aconteceu aí de pandemia, de guerra lá na Europa. Então, assim, é um mercado diferente, que trabalha com uma taxa de juros menor. Obviamente que quando você faz um investimento em dólar e você começa a ter esses retornos também em dólar, para nós, né, brasileiros, que moramos aqui no Brasil, faz sentido. Por quê? Porque, primeiro, o nosso câmbio, a gente sempre está com R$ 1, né, desvalorizado em relação ao dólar. Então, geralmente, o dólar sobe mais do que diminui aqui no Brasil. Então, você acaba tendo também, por conta aí da variação cambial, de certa forma, um benefício de você estar com parte da sua carteira dolarizada. Sem falar que você também está se protegendo das instabilidades, né, do nosso país. Troca governo, você tem um governo que está de um lado, depois você entra um governo que está do outro, e aí diz que quer desfazer o que o outro governo fez, e aí fica toda essa bagunça, a bolsa sobe, a bolsa despenca, o dólar sobe, o dólar desce, e uma forma da gente não estar tão exposto a essa volatilidade, né, brasileira é a gente estar investindo no mercado americano, que é o maior mercado do mundo. Então, gente, sim, sem sombra de dúvida, uma excelente opção para se estar investindo. Então, pessoal, é isso. Eu queria só realmente compartilhar com vocês aí a experiência que eu estou tendo. Não sou um investidor de longa data no mercado americano. Como eu comentei no começo do vídeo, é de agosto desse ano para cá. Aqui na Bolsa Brasileira, eu sou um investidor desde 2018, então já tenho uma experiência maior, mas dá sim para investir no exterior, dá sim para pesquisar os fundos, para pesquisar as empresas. Hoje em dia você entra no site de uma empresa dessa, você só pelo nome dela, por uma pesquisa que você faz, geralmente já vai vir para você o site, como eu estou mostrando aqui em tempo real. Você vai entrar no site, o site ele não está no seu idioma, mas, por exemplo, aqui o Google Chrome você tem como traduzir para o português. Nós temos como correr atrás desse tipo de informação para a gente não ficar exposto somente aqui à Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira tem muitas oportunidades, não tenha dúvida. Temos bastante fundos imobiliários comparado a 10 anos atrás. Só que nossos fundos imobiliários, nossas ETFs, nem se comparam com os americanos. Por exemplo, ó, ETF americana, ela paga dividendos. Nós, aqui no Brasil, não temos nenhuma ETF que paga dividendos. Então, se você quer, por exemplo, eu tenho medo de estar exposto de montar minha carteira de ações, porque eu não entendo muito, ou de montar minha carteira de fundos imobiliários, porque eu não entendo muito, então eu vou comprar ETF, porque aí no ETF está muito diversificado, eu estou mais protegido. Só que aqui no Brasil, você pode fazer isso? Você pode, mas você não vai ter nenhum rendimento mensal ou trimestral por conta disso.
Então, se você é focado numa carteira previdenciária para daqui a 20, 30 anos você se aposentar com altos rendimentos, aqui no Brasil, com o ETF, por enquanto, você não tem essa opção. Já nos Estados Unidos você tem. Você tem ETFs que pagam semestralmente, trimestralmente ou até todo mês. E isso é muito legal para a gente que está focando em dividendos. Então, pessoal, é isso. Espero que com esse vídeo eu tenha aí ajudado vocês a verem na prática, né? Como que funciona, como é que vem aqui os dividendos, os rendimentos, né? E que também sirva de incentivo para vocês também estarem abrindo a conta de vocês, estarem investindo. E é claro, façam seus estudos, não fiquem só com vídeos que vocês assistem no YouTube, mas também entrem nas empresas, leiam, façam uma leitura, verifique há quantos anos a empresa existe, há quantos anos ela vem pagando dividendos. Essas informações a gente encontra nos sites. Por exemplo, ó, rapidamente olhando aqui, ó, esse SDIV, né, de superdividendos, está dizendo aqui, ó, que eles têm feito distribuições mensais, então você já sabe que é todo mês, por 11 anos consecutivos, ou seja, eles estão há mais de 100 meses distribuindo consecutivamente. Então, gente, é relativamente fácil hoje em dia da gente também estar investindo fora do Brasil. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês. Considerem estar se inscrevendo no canal, tá dando um joinha para ajudar o canal. Eu fico muito agradecido e até a próxima.